A paz do Senhor Jesus. Estamos dando início a mais uma aula do nosso curso de Teologia da Música, abordando temas e aspectos que norteiam a utilização da música na igreja dentro de parâmetros bíblicos. A nossa aula de hoje é Introdução à Bibliologia. O que é bibliologia? Bibliologia é uma palavra que vem do grego, que significa estudo da Bíblia. E o que é a Bíblia? A palavra Bíblia foi usada pela primeira vez para designar os textos sagrados por João Crisóstomo. João Crisóstomo foi um dos chamados pais da igreja, os grandes nomes e grandes ensinadores da igreja que estiveram à frente do estudo das coisas de Deus desde o século II até mais ou menos o século VIII depois de Cristo. João Crisóstomo, ele chamou de Bíblia ao conjunto dos textos sagrados. A palavra Bíblia é uma palavra grega que quer dizer os livros, no plural. Hoje nós poderíamos chamar Bíblia como biblioteca, porque na verdade a Bíblia é um conjunto de 66 livros, sendo 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, com algumas partes em aramaico, escrito desde o início do século XIV a.C. até por volta dos séculos IV, V a.C. Foi escrito pelos israelitas, que é o povo escolhido de Deus. Aliás, em Romanos, no capítulo 9, o apóstolo Paulo diz com muita clareza que Deus escolheu Israel para revelar a ele os concertos, as promessas e as alianças. Então Deus escolheu Israel para revelar a sua vontade. E a Bíblia é precisamente isto, a revelação da vontade de Deus para a humanidade. Deus, querendo perpetuar a sua vontade, a sua revelação dada ao povo de Israel, mandou que fosse reduzido por escrito aquilo que ele tinha de revelar. E por que reduzir a escrito aquilo que ele tinha de revelar? Porque o ser humano tem dois grandes limites na utilização da linguagem, e a linguagem que expressa a sua racionalidade. O primeiro limite é o tempo. Nós não somos eternos. Nós, por causa do pecado, temos de voltar ao pó da terra. E, portanto, toda mensagem oral, ela cessa com a nossa morte. Então, o tempo é um dos grandes limites para a transmissão de mensagens. Por causa disso, o Senhor, que havia Ele mesmo determinado a morte do ser humano, estabelece que a sua palavra fosse registrada em escrito. Ao ser reduzido a escrito, a mensagem supera o limite da morte. Hoje nós sabemos, por exemplo, o que Rui Barbosa diz a respeito do nosso país, da nossa pátria. Aliás, há um belíssimo texto de Rui Barbosa que diz o que é a pátria. E nós só sabemos disso porque ele deixou escrito, pois ele já morreu. Deus, sabendo deste limite, ele manda que se reduzisse a escrito a sua revelação. O segundo limite que a redução a escrito faz superar é o limite da credibilidade. Nós sabemos aquele velho adágio popular que diz que quem conta um conto, aumenta um ponto. Então, quando nós falamos algo, é muito fácil deste algo ser distorcido. É verdade que hoje em dia, com o desenvolvimento da tecnologia, muitas pessoas dizem, mas eu posso gravar. Mas a gravação daquilo que foi falado é algo muito recente na história da humanidade. Antigamente não havia esta gravação. Por isso a redução a escrito nos permite comprovar e dar credibilidade à mensagem. Superando o limite do tempo e superando o limite da credibilidade, a mensagem escrita podia ser passada de geração a geração, de gerações que não se conheceram e com credibilidade. Foi por isso que Deus revelou a sua vontade através da escrita. E esta revelação
está na Bíblia Sagrada, neste conjunto de livros. Bíblia, porque é mais de um livro, são vários livros. Os israelitas não chamavam seus textos sagrados de Bíblia. Pelo contrário, o texto bíblico ele era chamado de Lei e Profetas. O próprio Senhor Jesus, lá no capítulo 24 do Evangelho segundo escreveu Lucas, ele chama os escritos sagrados de Lei, Profetas e Salmos. Quando ele vai mostrar aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado, que convinha que ele padecesse e morresse pelo ser humano. E ele chama aos escritos, nos quais ele mostra a sua trajetória e o cumprimento da sua tarefa segundo a vontade de Deus, de Lei, Profetas e Salmos. Lei e Profetas, é assim que é chamado o Antigo Testamento pelos próprios hebreus. Lei e Profetas, que eles chamam de Tanar. Tanar, que é um acróstico das palavras Torá, Nevim e Retuvim. Torá, que significa lei. Na verdade, Torá significa instrução, orientação. São os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, que foram escritos por Moisés. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Eles compõem o que se chama de lei, de Torá. É o que nós vemos lá no capítulo 31 do livro de Deuteronômio. Moisés, ele mandou que se escrevesse toda a lei, tudo aquilo que Deus lhe havia revelado durante os 40 anos que ele esteve com o povo no deserto. Além da lei, da Torá, nós temos a Nevim, os profetas. Profetas são aqueles que Deus usou para trazer a mensagem de Deus para o povo de Israel. Os profetas, que são considerados assim pelos hebreus, são o que nós hoje, na divisão que os cristãos fazem do Antigo Testamento, chamamos de livros históricos e livros proféticos. Os livros históricos, que vão desde Josué até o livro de Esther, eles narram a história do povo de Israel. Eles contam como o povo de Israel conquistou a Terra Prometida, lá no livro de Josué, até o final do cativeiro da Babilônia e os episódios que ocorreram depois do cativeiro da Babilônia, ainda durante 100 anos depois do cativeiro da Babilônia. E aí nós temos este período da história do povo de Israel, que para os judeus é chamado de profetas, e nós dividimos em livros proféticos e livros históricos. Além dos livros proféticos e livros históricos, nós temos também os livros poéticos, os chamados escritos por parte do povo de Israel, os Retuvim. Os escritos são poemas que são reflexões a respeito da ação de Deus na vida do homem, como, por exemplo, o livro de Jó, que trata da problemática do sofrimento humano, o livro dos Salmos, e este livro será objeto até de uma disciplina deste curso, porque voltado para a música, nós não podemos deixar de falar do livro de Salmos com mais profundidade, porque o livro dos Salmos é o inário de Israel. São todos os cânticos que eram utilizados na liturgia do culto do povo de Israel. Além de Salmos e de Jó, nós temos também o livro de Provérbios, que é o livro da chamada maturidade de Salomão, o homem mais sábio que houve sobre a face da terra. Provérbios fala das práticas, da conduta, do comportamento daquela pessoa que serve a Deus e que é chamada de sábio no texto sagrado. Nós temos também o livro de Eclesiastes, que é um outro livro de reflexão, sendo que desta feita ele é chamado do livro da velhice de Salomão. Salomão faz uma reflexão sobre a vida terrena quando se deixa Deus de lado. E também o livro de Cantares de Salomão. A Bíblia diz que Salomão escreveu mais de 1000 cânticos. E o livro de Cantares, ele é chamado de o Cântico dos Cânticos, o principal poema em que Salomão, o jovem Salomão, por isso que ele é chamado do livro da juventude de Salomão, ele, enamorado pela Sulamita, escreve este poema de amor. Estes são os chamados livros poéticos. Este é o Antigo Testamento, escrito pelo povo de Israel.
A outra parte da Bíblia é o Novo Testamento. Aí são as escrituras cristãs. Aí é a revelação de Deus, não mais para Israel, mas a revelação para a igreja, para o povo de Deus constituído por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Começamos com os evangelhos. Os evangelhos são os relatos a respeito do ministério e da vida de Jesus Cristo. O Espírito Santo inspirou 4 pessoas para falar sobre a vida de Jesus, cada um sob uma perspectiva: Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois dos evangelhos, nós temos o livro da história da igreja, dos primeiros anos, das primeiras décadas da igreja, que é o livro de Atos dos Apóstolos, livro que foi escrito por Lucas, que foi um dos que escreveu também um dos evangelhos. Depois nós temos as epístolas, que são as cartas que desenvolvem a doutrina da igreja, principalmente as epístolas escritas pelo apóstolo Paulo. Além das epístolas de Paulo, nós temos as epístolas de João, de Pedro, de Tiago e de Judas. E a epístola aos Hebreus, cuja autoria é objeto de controvérsia e não se sabe certamente quem escreveu o livro de Hebreus. E o último livro do Novo Testamento é um livro profético, é o livro do Apocalipse, escrito por João, quando ele estava preso na ilha de Patmos, fechando a revelação. Esta é a Bíblia, são 66 livros. Como foram escolhidos estes livros? Quem os escolheu? Em primeiro lugar, é bom dizer que esta é uma revelação de Deus. Portanto, foi o Espírito Santo quem inspirou os seus escritores. O apóstolo Pedro deixa isso bem claro no capítulo 3 da sua primeira epístola, que os homens que escreveram inspirados pelo Espírito Santo. O que é esta inspiração do Espírito Santo? É como se fosse um sopro, um soprar do Espírito Santo para que os escritores registrassem aquelas mensagens da forma como Deus queria que eles registrassem. Eles não perderam a consciência e fizeram este registro conforme os seus estilos, conforme a sua erudição, conforme a sua cultura e a época em que escreveram. É por isso que os escritos são diferentes. Mesmo o Antigo Testamento sendo escrito em hebraico, o hebraico de Moisés, quando a língua hebraica estava no seu início, é diferente do hebraico de Malaquias, que escreveu mais de 1000 anos depois. O grego também, que foi a língua em que foi escrito o Novo Testamento, ele tem um grego diferenciado. O escritor aos Hebreus, ele tem um grego totalmente diferente do escritor de Pedro, por exemplo. Pedro, que era uma pessoa indouta, escreveu com um estilo completamente diferente de Paulo, que era uma pessoa erudita, uma pessoa culta. E esta diferença de estilos demonstra que cada um dos escritores manteve a sua autonomia e a sua consciência, porque Deus jamais violenta o livre-arbítrio do ser humano. Ele inspira, ele traz a mensagem, mas a forma como esta mensagem é absorvida e escrita contém uma participação humana. E é por isso que a Bíblia também ela demonstra claramente o objetivo de Deus de compartilhar a sua existência com o homem. A Bíblia é ao mesmo tempo a palavra de Deus e um livro humano, porque a pessoalidade, a individualidade de cada autor está presente nos escritos sagrados, embora a mensagem seja de Deus e embora o assunto da Bíblia seja um só. E se você se pergunta se viu algum milagre, às vezes a gente pergunta para alguém: você já viu algum milagre? E alguém diz: olha, eu nunca vi um cego ver, eu nunca vi um paralítico andar. Mas pegue a sua Bíblia, olhe para a sua Bíblia e lá você verá um milagre. Porque um livro com tantas pessoas escrevendo, em tanto tempo, um período de mais ou menos 1400 anos, 1500 anos, um livro que mantém uma unidade, que tem um só assunto, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que pode um
trecho interpretar o outro texto, o outro trecho, isso só mesmo sendo a palavra de Deus. E, portanto, quem escolheu os autores e os livros foi o próprio Deus. A igreja apenas reconheceu a autoridade que já era dada por Deus a estes textos. Quando nós vemos lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, o apóstolo Pedro já considerava os escritos de Paulo, que lhe eram contemporâneos, como sendo inspirados por Deus, como sendo palavra de Deus. Porque o mesmo Espírito que testificava com o apóstolo Paulo, também testificava com Pedro, mostrando a Pedro e a Paulo que aqueles textos eram inspirados por Deus. Os textos do Antigo Testamento são textos que estavam já revelados pelos judeus e já eram considerados como escrituras. O próprio Jesus, como nós dissemos, no capítulo 24 de Lucas, considera as escrituras como sendo a lei, os profetas e os salmos. Muitos dizem que o cânon, e o que é cânon? É a lista dos livros inspirados, foi uma invenção da igreja no século II. Não é verdade. Pedro, já nos anos 60, como nós dissemos, já dizia que os escritos de Paulo eram inspirados. No ano 96, os rabinos judeus, os doutores da lei, eles haviam fixado quais eram os livros inspirados do Antigo Testamento. Mas isso era apenas o reconhecimento do que já era admitido. E nós já vimos que nos anos 30, Jesus admitia estes livros. Esta é a Bíblia. Esta é a palavra de Deus, a única regra de fé e de prática. E é com base na Bíblia que nós devemos nortear e verificar quais são os cânones, quais são as regras do louvor e da adoração. Finalizamos aqui esta aula. Leiam os textos complementares, façam as atividades propostas. Até a próxima aula. Deus abençoe.